Bem, faremos a lição número 11, a parte de quinta-feira, a reação de Pedro e a reação de Jesus. E o título da lição é: quem é você? Quando analisamos o apóstolo Pedro, percebemos que ele tinha, assim, gestos impetuosos. Pedro era um homem que, assim, ele tinha sangue no olho. Ele foi seguidor de Jesus, tinha sido pescador, mas ele estava sempre com a espada dele do lado. Por isso que, muitas vezes, os escribas, os fariseus, tentaram pegar Jesus, mas quando Pedro estava perto, Pedro estava sempre com a espada na mão. Eu me lembro que uma vez estava com meu tio numa igreja e ele disse assim: meu filho, guarda meu lugar que eu vou no banheiro. Ele foi no banheiro, a hora que eu peguei a bolsa dele, estava no chão e coloquei no banco para guardar lugar, a bolsa estava pesada, mas a Bíblia já estava no banco, e o inário também. Por que aquela bolsa estava tão pesada? Eu abri a bolsa dele, tinha um revólver 38 carregado de bala. Eu disse, quando ele voltou, eu disse: tio, o senhor carrega um revólver junto com a Bíblia? Ele disse: meu filho, nesse bairro onde a gente mora, se a Bíblia não resolver, o 38 resolve com certeza. Então Pedro tinha essa característica. Ele usava sempre uma espada. Por isso, ele, na hora de dizer para Jesus: olha, se todos te abandonarem, eu não vou te abandonar. E todos juraram mesmo. Tanto que Pedro, quando viu aquela multidão prendendo Jesus, ele correu para cima com a espada e já cortou a orelha de um deles. E Jesus disse: para, Pedro, para, não é com espada, o meu reino não tem espada. Então Pedro, ele se aquietou, mas todos fugiram e foram embora. Pedro se mostrou até corajoso, foi até no pátio lá do Sinédrio, na casa do sumo sacerdote, onde Jesus estava sendo julgado, e ficou de longe, olhando tudo que faziam com Jesus, as bofetadas, os tapas, os escárnios. Jesus Cristo foi assim interrogado, e o sumo sacerdote perguntou: me fala de uma vez, você é mesmo o Filho de Deus ou não? E Jesus disse: eu sou o Filho de Deus. Vocês vão me ver voltando nas nuvens do céu com poder e glória. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: não precisamos de mais nada. Esse homem acabou de se matar pela própria boca. Ele está dizendo uma blasfêmia, está se fazendo igual a Deus. Lá no pátio, uma mulher disse para Pedro: você é amigo dele, né? Pedro disse: não conheço. Não conheço tal homem. Um outro homem diz: mas você é bem parecido com ele. Não, você deve estar enganado. Você tem o jeito dele, fala até igual. E Pedro começou a praguejar e o galo cantou e Pedro se arrependeu. Então, Pedro, ele não sabia quem ele era. Por isso a pergunta: quem é você? Uma mulher assim, falou uma palavra e o valentão já saiu com 4 pedras na mão. Ele não quis reagir como Jesus reagiu, dizer quem era ele. A pergunta número 6 diz o seguinte: como Jesus reagiu ao julgamento e como Pedro reagiu às acusações? E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio perguntou a Jesus, dizendo: nada respondes? Essas pessoas estão falando contra você, você nada responde? Mas Jesus se calou e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a perguntar e disse: és tu o Cristo, filho do Deus vivo, ou não? E Jesus disse: eu sou. E vereis o Filho vindo assentado nas nuvens à direita do Pai, com poder e grande glória. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: para que necessitamos de mais testemunha? Esse homem blasfemou, é digno de morte. Então começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe socos e dizer: profetiza. E os servidores batiam nele com bofetadas. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das empregadas, das criadas do sumo sacerdote, e vendo Pedro estava se aquentando, olhou para ele e disse: tu também estavas com o Nazareno. E Pedro negou veementemente, dizendo: não conheço, tu estás enganada. Chegou outro homem e disse: você parece com ele. E ele negou, dizendo: não conheço, e o galo cantou. Finalmente o terceiro homem disse: você verdadeiramente tu és um deles, porque também és galileu e tua fala é semelhante. E ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou a segunda vez. E Pedro se lembrou da palavra de Jesus que disse: antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. Então no julgamento, Jesus manteve a calma e disse quem ele era. Pedro negou, infelizmente, com toda a impetuosidade dele. Jesus, sendo julgado, se tornou joguete nas mãos dos seus algozes, principalmente nas mãos do sumo sacerdote. E, sob juramento, pediu que Jesus dissesse quem ele era de verdade: o Messias, Filho de Deus. E Jesus assumiu, admitiu. Isso foi suficiente para despertar
mais ódio naquelas pessoas. A ira satânica se rompeu dentro daquelas pessoas e eles então tentaram matar Jesus ali, mas Jesus foi morto depois na cruz. Pedro negou com resistência, dizendo que ele não era quem as pessoas estavam pensando. Quem era Pedro, afinal de contas? Ele só conheceu depois, quando ele chorou muito. E Jesus perguntou no mar, à beira do mar da Galileia: Pedro, tu me amas? Ele disse: eu te amo, Senhor. Apacenta os meus cordeirinhos. Ali, Jesus estava perdoando Pedro. Restaurou Pedro ao ministério. E Pedro se tornou um dos grandes pilares da igreja primitiva. Conta uma lenda que Pedro chorou tanto que as lágrimas fizeram uma espécie de uma cicatriz no rosto dele. Fizeram uma espécie de uma valeta. E por onde Pedro andava, ele tinha aquelas marcas na face. Quando alguém perguntava, ele contava a história. Não tinha vergonha. Pedro era um homem restaurado e recuperado. Hoje Jesus está dizendo para nós: quem é você? Quem somos nós? Temos coragem de falar que somos seguidores de Jesus? Vai chegar um tempo, em Apocalipse 14 fala isso, Apocalipse 13 e 14. O 14 tem as 3 mensagens angélicas. Primeira mensagem: temer a Deus e dar-lhe glória. Segunda mensagem: caiu Babilônia. Terceira mensagem: não recebam a marca da besta. Essas 3 mensagens são poderosas. Então vai haver um dia onde, veja, o sinédrio moderno vai impor um dia de observância. E só aqueles que serão fiéis, ou são fiéis, se preparam desde já, vão poder responder: eu sou o que sou. Sou seguidor de Jesus. Eu guardo o santo dia do Senhor. E então vão sofrer as consequências. Mas vai ser preciso coragem para dizer isso. Por isso, o Apocalipse 14, 12 diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus e de Jesus. Deus os abençoe. Possamos ser abençoados com esse estudo para fortalecermos a nossa fé. Fica com Deus.